Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Trioncast, o podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo além da medicina. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Estamos na clínica dele, então quem estiver assistindo o podcast vai poder acompanhar aí os bastidores, essa clínica linda aqui nos Jardins. E a gente vai falar aqui com o Dr. Rodrigo Prata Rocha, dentista, doutor em odontologia. Seja bem-vindo ao podcast Trioncast. Obrigado, Diego. Obrigado a todos vocês que me convidaram para participar desse podcast. É uma honra estar aqui ao lado de gigantes aí, né, da medicina, e eu aqui como dentista ser convidado a participar desse podcast. Eu fiquei muito feliz, muito honrado, e falar do que eu amo, né? Que eu adoro fazer e adoro aprender cada vez mais, que é sobre empreendedorismo, né? Legal. E o Rodrigo, que é responsável por lapidar os sorrisos dos maiores empresários do Brasil. Só que ele tem um defeito. Ele é meu dentista e dentista do Alfredo também. É meu dentista e meu parceiro comercial. Ele é o dentista dos meus pacientes. O Rodrigo que prepara os meus casos também. A gente tem uma amizade de longa data e a gente foi refinando nossa maneira de trabalhar. Esse é o pequeno defeito dele, né? Defeito nada. É uma honra trabalhar com vocês, pelo amor de Deus. É um prazer, né? Além de ter executado o trabalho, feito o sorriso, lapidado o sorriso de vocês, atender os pacientes de vocês também, para mim é muito prazeroso, porque a gente está sempre em contato também, né? Está sempre trocando figurinha e está sempre conversando, evoluindo e crescendo cada vez mais. Não só na parte assistencial, né, Rodrigo? Mas a gente conversa muito desse mundo empresarial há muito tempo já. Pouca gente sabe, mas o Rodrigo foi um dos grandes incentivadores para eu migrar para essa parte empresarial. A gente trocou muitas figurinhas no começo, ele me ensinou muito e me deu alguns caminhos das pedras. E até hoje eu sou muito grato a isso. Perfeito. Mas, Rodrigo, falar assim que é o queridinho dos famosos, né, o sorriso dos famosos, mas conta um pouquinho dessa história, como tudo começou, né? Teve alguma influência na família para você seguir para a odontologia? Como começou tudo isso? Que é muito fácil as pessoas olharem um cara de sucesso, um empresário de sucesso, mas não sabe a trajetória e as pedrinhas que ele foi trilhando no caminho, né? Como que foi isso? Tudo começou há 23 anos atrás, né? Eu me formei em odontologia, mas muito por me espelhar no meu pai, que também é dentista. Então, meu pai atua até hoje, já tem uma história aí de 50 anos na odontologia. Ele é um ortodontista. Só que quando ele montou a clínica dele, ele montou na cidade de Mauá. E aí eu, por influência dele, segui a carreira dele, mas comecei a trabalhar com ele nessa cidade de Mauá, mas eu via que não seria ali o lugar que eu ficaria para o resto da minha vida, né? Porque é uma cidade bacana, é uma cidade com um grande número de pessoas, mas eu queria algo ainda maior, algo que eu pudesse galgar e crescer cada vez mais para oferecer o que tinha de melhor para o meu paciente. Então, meu pai sempre, lá atrás, ele me perguntava, né, no início da minha carreira ainda, ele perguntava: olha, Rodrigo, você tem alguns caminhos que você pode seguir aí na odontologia. Você pode seguir, que não está errado, o caminho da odontologia popular, que é montar uma clínica popular e atender no volume. Você pode fazer um atendimento no custo-benefício, entregar um tratamento ok, com um custo relativamente ok, ou você pode ir para diferenciação, né? E aquilo ali, desde o início da minha profissão, aquilo ali queimava, ardia no meu coração, que era esse caminho, né, que eu queria seguir, né? Então, lá, desde do início da minha carreira em Mauá, eu pensava, como que eu posso fazer esse trabalho de diferenciação? Então, eu comecei sozinho, né, atendendo somente eu, e conforme fui avançando aí na odontologia, comecei
por ter bons trabalhos, pensando na diferenciação, querendo entregar cada vez mais e melhor, comecei a ter bastante paciente, que é aí onde vem o que o Alfredo falou, que eu sozinho eu não iria chegar tão longe como eu gostaria, né? Então foi um start que eu tive lá atrás de criar uma equipe, montar uma equipe, né? Que aí foi onde eu comecei a pensar mais nesse empreendedorismo, em ampliar o meu espaço. E isso lá atrás, se eu ficasse só em Mauá, talvez eu não conseguiria avançar como eu avancei aqui em São Paulo. Então eu já tinha uma visão lá atrás de querer atender pacientes, eu tinha uma imaginação que eu galgaria um bom espaço na minha área e teria pacientes que viriam para passar comigo, não só de Mauá, mas eu tinha certeza que viria paciente de outros estados, talvez até do exterior. Eu já pensava isso lá atrás. E você acha que a sua inquietude foi que o grande combustível para avançar nesse desafio? Porque é um desafio. Você sai de uma cidade, né, que você tinha um certo controle, já tinha a história do seu pai. Cair em São Paulo, que é um dos maiores mercados do Brasil, para galgar o seu sonho de chegar num paciente que deseja um atendimento diferenciado, mas também tem um custo de investimento. Você acha que a inquietude foi um grande combustível para você? Ah, com certeza. Hoje mesmo, mais cedo a gente estava falando disso, né? Que senão, quando você tem essa inquietude, você tem que agradecer, porque essa inquietude é o que vai fazer você impulsionar para tomar a atitude, que foi o que eu tive lá atrás. Essa inquietude de querer atender a um público diferenciado, entregar para esse público algo melhor e com mais mimos, com mais encantamento. Então foi essa inquietude no passado mesmo. E aí foi onde eu vim para cá. E quando eu cheguei aqui não foi nada fácil, né? Porque lá em Mauá eu já tinha atingido um conhecimento dentro da cidade, todos já me conheciam, eu já atendia as pessoas assim mais conhecidas da cidade, prefeito, juiz, os maiores empresários da cidade. Aí eu falei, poxa, aqui eu já cheguei num teto, talvez eu não passaria, não conseguiria cobrar um valor elevado para entregar essa experiência que eu sempre gostei desde o passado. Falei, poxa, então em São Paulo é o melhor lugar para fazer isso. Vim para cá, comecei do zero, abri um consultório onde eu morava no andar superior, era uma casa, um sobrado, morava no andar superior e montei uma sala no piso de baixo para ver o que ia acontecer. E cada vez mais fui fechando a minha agenda em Mauá, mesmo estando com muito movimento, e abrindo cada vez mais agenda aqui em São Paulo. E devagar o negócio foi dando certo e sempre pensando nisso, em entregar diferenciação, experiência e resultado. O importante era resultado. Se precisasse fazer 1, 2, 3 vezes, eu queria entregar o melhor resultado para aquele paciente. Isso eu sou testemunha, eu conheço o Rodrigo há muito tempo e nós temos vários amigos em comum. A preocupação dele sempre foi com a experiência do paciente. Acho que o resultado final era sempre o cliente, né, Rodrigo? Como, assim, dele ligar para o paciente, perguntar como ele estava, de ligar para os parceiros comerciais para atender o paciente dele bem, querer saber do caso, independente dele ter uma condição financeira muito boa naquela ocasião. Eu acho que assim, isso sempre me encantou, porque poucos profissionais pensam assim. Então, talvez esse seja um dos segredos do sucesso, o cliente em primeiro lugar, né? Com certeza, sempre fui focado na experiência do cliente e na satisfação dele, né? Não é somente naquela pensamento de venda, vendeu, entregou, tá tudo certo. Não, o meu pensamento lá atrás também era muito de me relacionar com o paciente. Então eu tinha uma agenda lá atrás com muita demanda, muitos pacientes, só que eu mal conversava com esse paciente, eu mal sabia da vida dele. E o meu sonho era esse, um dia ter uma clínica ou ter um atendimento que eu pudesse dar toda essa atenção que o Alfredo falou.
uma atenção de amigo, de família mesmo. E o sonho era esse, atender um paciente no dia todo para poder tomar um café com esse paciente, talvez almoçar com o paciente na clínica, fazer o tratamento dele completo. E isso, graças a Deus, hoje aconteceu, né? E Rodrigo, fala um pouco pra gente do seu negócio atual, a Clínica Prata Rocha. Hoje você tem dentistas, dermatologistas, bem novidade aí, né? Tem um otorrino especialista em rinoplastia que está vindo agora para sua clínica também. Fala um pouco desse negócio hoje pra gente, a Clínica Prata Rocha. Ótimo. Como eu estava falando, a história começou tudo na odontologia, né? Porque meu pai é dentista e eu, fazendo os meus casos na odontologia, eu percebia que ao finalizar os meus tratamentos ortodônticos, que era alinhamento de dente, eu via que faltava algo mais, que era a estética. Então eu comecei a me desenvolver nessa parte estética e ao finalizar esses tratamentos estéticos odontológicos, eu sentia que dava para ir além. Então eu via às vezes que um lábio não combinava com aquele sorriso que eu entregava, às vezes a face daquele paciente podia ter algo mais, às vezes um nariz mais lapidado, talvez uma harmonização da face junto com o sorriso. Então isso eu comecei a ver na entrega dos meus trabalhos, para tentar algo com mais excelência. Nesse meio tempo conheci a minha esposa, a Letícia, que me ajudou muito a bolar, a pensar nessa estratégia de linkar as duas especialidades, que seria a estética do sorriso, que eu já vinha fazendo muito bem, ela fazendo a estética da face, né, que com a dermatologia dá para se fazer muito bem, né, um volume ali de malar, mandíbula, um aumento de lábio. Ela também percebia que ao término dos tratamentos dela, às vezes o paciente não tinha um sorriso muito bonito, que foi onde a gente fez esse link que foi brilhante. Então, hoje a clínica é uma clínica médica e odontológica por conta disso, totalmente voltada para a área estética. Então eu cuido da parte do sorriso, a Letícia e as dermatologistas cuidam do rosto, da pele do paciente, e aí nós fomos agregando mais procedimentos e mais profissionais para fazer uma estética 360. Então com isso veio o cirurgião plástico, que hoje em dia cuida do corporal dos nossos pacientes, e a novidade que o Diego está comentando é o que a gente não tinha, que veio para fechar com a cereja do bolo, que seria um otorrino que é especialista em rinoplastia, e então em breve está vindo também para fazer esse complemento e fechar aí toda a parte estética do nosso paciente. Rodrigo, eu queria que você falasse sobre como é que anda o mercado de odontologia. Hoje eu vou formular a pergunta. Nós somos um podcast focado em negócios para a saúde, não só medicina. E temos uma boa parte da nossa audiência cirurgiões dentistas. A gente sabe que o Brasil é um centro de excelência em odontologia. Nós temos a melhor odontologia do mundo, mas em contrapartida, o que pouca gente sabe é que 25% dos dentistas do mundo estão aqui. Um mercado extremamente agressivo e competitivo. Se você fosse começar hoje, qual que é o planejamento estratégico que você daria para um dentista início de carreira ou para aquele que está frustrado que as coisas não andam muito bem? Excelente pergunta, Alfredo, porque o que eu vejo hoje em dia, e no meu início também foi assim, o dentista ele não enxerga o consultório dele, que é um consultório simples ali, ele e um colaborador apenas no início, como uma empresa. E uma dica que eu dou é você encarar o seu negócio já desde o início como uma empresa, porque senão você começa a patinar desde o início, você começa a não alavancar. E para você se diferenciar nesse mercado que tem, como você comentou, muitos profissionais, né, aqui em São Paulo e no Brasil, você tem que pensar em algo diferente, tem que pensar em fazer algo diferente. Não adianta fazer só o arroz com feijão, porque senão você não vai se diferenciar. Então a primeira dica seria levar o negócio como uma empresa, então tocar de uma forma que você vai fazer a gestão direitinha do negócio, estudar um pouco de gestão, empreendedorismo, para saber como toca um negócio, não fortalecer só o pilar
científico, eu vou estudar só odontologia. Se você for estudar só odontologia, você vai fortalecer só um pilar. E isso eu tinha muito em mente no meu início, que eu estava fortalecendo muito essa parte científica, tá, mas e o pilar de gestão? Que horas que eu vou fortalecer ele? E o pilar do marketing? Que horas que eu vou fortalecer ele? Então, só o pilar científico, ele acaba nos sustentando, ele cai. Então, você precisa fortalecer os outros 2 pilares para se manter em pé nesse mundo competitivo hoje. E com a diferenciação, que seria com o encantar o paciente, ou trazer um mimo, ou fazer essa entrega de excelência, se você não pensar nisso, pensar num atendimento humanizado, com certeza o seu trabalho não vai alavancar nessa briga de gigantes que nós temos hoje. Na verdade, é pensar como o cliente, né, que quer essa alta performance, ele gostaria de ser atendido, né? Gostaria do mínimo? Sim. Poxa, ele fica encantado. A admiração que eu tenho por você. Fiz um trabalho excelente, que é o pilar do científico, né? O resultado ficou muito bom, mas ficou por isso? Não. Você entregou uma experiência, tem um mimo, tem um bate-papo. Sabe, Rodrigo? Na medicina, é mais ou menos assim, acho que é o meu pensamento. Hoje eu prefiro ter uma agenda reduzida em volume, mas muito aumentada em qualidade. Né? Em conectar. Lembra um paciente que o Diego encaminhou, que é um grande empresário, ele falou que a consulta foi, sei lá, quase 2 horas. A gente foi entrar no assunto, qual é o seu problema? Tá com 50 minutos. Ele comentou de um monte de coisa. Mas por quê? Porque tem tempo. Eu priorizei isso. Não agenda cheia, né? Eu acho que é o que você buscou lá atrás. Né? Muita conexão do que você falou é o que eu imagino. É a inquietude, é querer entregar algo a mais, sempre estar pensando em algo para inovar. Essa inquietude traz novidades, né? E você fala, o que estou precisando aqui agora? De uma rino, um plástico e por aí vai. Na verdade, eu gostei muito da pergunta do Alfredo e eu gostaria de perguntar para ele também, porque eu li um dado essa semana que eu fiquei um pouco assustado, Alfredo. Em 2030 nós teremos 1 milhão de médicos. Ixi. Vocês dois, na verdade, como cirurgiões, como se modificar, sabe? Como se destacar. Vai muito do que a gente está falando aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também, nos estimule um pouquinho mais, agora como cirurgiões. É um dado assustador, né? 1 milhão de médicos no Brasil em poucos anos, né? Eu como cirurgião também, na minha área, cirurgia maxilofacial, eu milito, eu sempre brinco que eu estou no meio do caminho, eu estou na intersecção entre a medicina e a odontologia, eu vivo os 2 mundos, então eu bebo informações dos 2 cenários. Eu já via isso na odontologia acontecendo, com essa abertura indiscriminada de faculdades de odontologia, e isso tem acontecido na medicina por uma série de questões que não vale a pena a gente comentar. A grande questão é você investir em algo que lhe traga diferenciação e fazer um plano de negócio. Eu gosto dessa formação em T. Então você tem um pilar que te sustenta, que é o seu acadêmico, que hoje é um commodity, né? É uma coisa que todos nós temos, e um transversal que você vai complementando e ligando outras expertises. Né? Gestão, marketing e relacionamento. E é importante também, como o Rodrigo falou, estudar gestão para a gente aprender que um negócio leva tempo até ser encaminhado. E a gente tem essa impressão que as coisas vão virar do dia para a noite. E não vai virar. É paciência para esperar. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, né? Resiliência, paciência. Né? Uma coisa que minha esposa falou assim, você é o cara mais persistente que eu já vi. Porque não adianta, se você acredita no processo, você tem que ter persistência, planta, a colheita é certa. Só que não é breve, às vezes você vai demorar um tempo. Igual você vai na bolsa, você aplica agora, você quer ganhar fortuna amanhã? Não, cara, tem um tempo para maturar, para as coisas acontecerem. E os médicos que estão saindo, os profissionais, eles querem tudo para ontem. Não é assim, né? Você bem sabe, tá numa clínica linda, maravilhosa, o Alfredo tá reformando a dele. Não é da noite pro dia. Né? Você começou lá, que nem você falou, na tua casa, embaixo tinha uma portinha e foi indo. E tem essa impaciência, né, Alfredo? Hoje em dia eu percebo isso muito nos jovens, é o imediatismo, Sim. né? Isso não existe na nossa profissão. É o que a gente estava falando aqui, a palavra é resiliência. Você precisa ser muito determinado, precisa esperar. Uma hora isso vai acontecer, mas claro, tem que dedicar, ter muita dedicação, ter muito estudo, ter muito foco, muita resiliência e dar tempo ao tempo.
para um negócio acontecer, porque ainda mais no nicho que a gente está, que é o público premium, né? Que foi a linha que eu segui, que foi onde o meu pai me perguntou lá atrás qual o caminho que eu gostaria de seguir. Então isso daí é um caminho mais demorado ainda do que se você seguir aquele caminho do popular, do volume. Não é isso que a gente quer, é o que você comentou. São poucos pacientes com qualidade de atendimento e criar um relacionamento. Você precisa criar esse relacionamento, o network hoje é muito importante para você se manter nesse patamar com o público que você almeja. Acho que até corroborando o que o Diego falou, nós dois acabamos sendo um exemplo do que a gente prega em relação a isso, né? A gente vive num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Você tem que se adaptar rapidamente. E coube ao mercado te falar do passado engessado, que você era um cirurgião dentista, você era um médico, e as coisas se misturam muitas vezes, se imbricam. Então, acho que a gente já faz isso há muito tempo, muito bem. Eu, como médico, sempre fui criticado por outros médicos, mas você fica trabalhando com dentista, você quer ser dentista, os meus amigos dentistas, você está trabalhando com médico, está ensinando outras coisas. Quando a gente pensa num negócio de duas mãos que podem ser transformados num negócio prolífico lá da frente. Acho que essa é uma coisa para a nova geração também, né, Rodrigo? Para assim, abrir a cabeça que existem associações que são muito benéficas. Mas, Alfredo, isso é uma coisa do passado. Eu lembro que meu pai é médico, né? Então você tinha o exemplo do seu pai também. Muito provavelmente não era tipo assim, a clínica Prata Rocha, né? Consultório Dr. Rodrigo Prata Rocha. Isso. E não queria ninguém. Hoje não. Hoje nós temos os pares, porque nós complementamos o atendimento. E para entregar, hoje os pacientes querem o quê? Facilidade, comodidade, né? Então, entrou na clínica, já vai ter o sorriso, mas tem o facial, mas de repente, por que não o corporal? Então, quer dizer, hoje a gente está tentando o quê? Juntar as peças, os grandes players, para poder entregar cada vez os melhores resultados. Todos nós aqui temos carreiras tradicionais, mas a gente tem que se diferenciar. Sim. Então a gente tem que sentar em mesas diferentes, né? Então vamos estudar gestão, vamos conversar com outros profissionais, vamos falar sobre marketing. Só dessa maneira que a gente vai conseguir pensar fora da caixa e agregar mais valor à experiência toda, né? O encantamento, que você adora essa palavra, o encantamento dos clientes, né? O Rodrigo, e me conta um pouquinho até para a nossa audiência, o que te fez, você já falou, mas como você fez essa guinada para a gestão que você faz com maestria? Quais foram os passos e como você foi se diferenciar em relação a isso? Isso foi o que a gente estava conversando aqui agora, da inquietude, né? Eu vendo que eu estava fortalecendo cada vez mais o pilar científico, mas eu estava ficando sem braço, porque tinha muitos pacientes na agenda, fortalecendo cada vez mais esse lado científico. Eu falei, eu cheguei num teto agora, não vou passar disso, eu vou ficar aqui, e se eu ficar aqui, se eu não crescer mais, a tendência é você cair, né, você declinar. Então foi onde eu pensei em começar a estudar gestão, fui atrás de curso, fui atrás de livros sobre gestão e comecei a entender que o primeiro caminho era você ter pessoas do seu lado, você ter time. E isso, na minha carreira, foi um divisor de águas. Foi muito difícil para mim. Eu brinco do jeito de falar, eu falo que eu tive que me rasgar o Rodrigo antigo para se tornar um novo Rodrigo, porque o Rodrigo antigo é o que a gente aprendeu na faculdade. Era uma carreira solo, né? Sem equipe, sem dividir o seu dia a dia com outras pessoas e de repente você transformar isso com outras pessoas dentro da sua clínica e você ter que delegar, ter que ensinar coisas que você não aprendeu na faculdade. Foi muito difícil, mas foi aí que foi um divisor de águas. Então, respondendo à pergunta do Alfredo, foi seguindo como se fosse uma nova faculdade, só que na parte da gestão. Claro que eu não fiz uma faculdade nisso, mas todos os assuntos que tinham relacionados a isso eram onde eu me interessava e onde eu ia atrás. Vou te dar um exemplo até maior, assim, e bacana, uma história. A Letícia, minha esposa, é dermatologista, nós fomos uma viagem para Las Vegas, que ia ter um congresso de dermatologia lá. E aí eu fui com ela. Ela falou, poxa,
mas você não vai se sentir incomodado, porque nós estamos indo num congresso de dermatologia? Falei, não, enquanto você vai nas suas aulas específicas da dermatologia, eu vou no mesmo congresso nas aulas de marketing e de gestão que tinha nesse congresso. A dermato é muito boa nisso, né? Muito Muito boa. Então eu fiquei no congresso dela, aprendendo cada vez mais marketing, cada vez mais gestão. Então isso sempre, depois de um tempo da minha carreira, eu vi que era extremamente importante se eu quisesse crescer e quisesse fazer algo diferente. E só para concluir, o que o Diego comentou é sobre se relacionar, essa parte do network, com outras pessoas que não tem nada a ver com a sua área. Isso é se você enriquecedor. Ficar só ali, no caso, só com dentistas, você não abre a cabeça. E você não é o diferente. Você não é o diferente. Você pode perceber, na carreira de vocês, tenho certeza que aconteceu isso. Quanto mais você sentou em mesas com pessoas totalmente diferentes da área que você atua, é onde você cresce cada vez mais, né? É aquela frase, né? Se você é o melhor aluno da sala, você está no lugar errado. Então você está com um monte de dentista, mas você é o cara mais diferenciado, você está no lugar errado. Vai sentar com outras pessoas bons, tão quanto, mas de outras especialidades, de outras áreas. Você vai aprender um monte. E o Rodrigo falou algo incrível, cara, que ele disse que ele estava desaprendendo para poder aprender. E essa semana a gente estava conversando sobre isso. Antes de tentar aprender alguma coisa, desaprender. Né? Repensar. O copo está cheio de água, esvazia o copo. É repensar. Porque a gente tem que desaprender sobre hábitos de carreiras tradicionais que nós já temos. Então eu tenho que desaprender para aprender, né? Isso... Eu digo essa inquietude, né? Óbvio que no final das contas, se você é centrado, tá com um propósito tudo certinho, a colheita é certa, vai dar certo, não tem dúvidas. Mas nesse nosso caminho de empreendedor, a gente se depara com portas que não são tão boas. E a gente acaba tendo alguns tombos. Né? Mas o empresário ele tem que entender que aquele tombo foi necessário para você poder alavancar 2 ou 3 degraus à frente. Né? E deve ter acontecido isso com você também. Algum tombo... Sim, uma fase muito difícil na minha carreira foi essa guinada que eu dei, né? Saí de Mauá para vir para cá, de uma agenda completamente lotada para você vir para uma agenda sem pacientes. Então foi uma fase bem difícil na minha carreira, ainda mais porque era para atender esse público diferenciado. Sim. Porque se fosse para entrar numa outra clínica, né, e trabalhar para alguém e trabalhar no volume, eu poderia. Mas não era esse o meu objetivo. Então isso foi um momento muito difícil, durante ali um ano e meio, não foi fácil, para depois vir colher os frutos igual você está comentando, né? Que foi a longo prazo aí, não foi de imediato. Mas essa foi uma fase bem difícil. E Rodrigo, eu vou tirar dúvidas aqui também para a minha carreira. Eu que estou começando agora a colocar uns vídeos, falar um pouco mais sobre a minha especialidade. A gente percebe nas suas redes sociais que você se posiciona super bem e tem a constância. Quando foi a virada de chave para ir para o digital, para se comunicar melhor ali com o seu público? Quando é que virou a chavinha e começar, e eu convido todo mundo aqui também para poder seguir o Rodrigo nas redes sociais. Que é um fenômeno. É um fenômeno super constante, super divertido, tem ali pitadas da família, de trabalho. Eu acho incrível a sua rede social. Conta pra gente como que foi essa virada de chave para a rede social. Perfeito. Como a clínica já estava começando a engrenar esse processo de crescimento, né? Eu percebia que a gente tinha já um time bem estruturado, já tinha uma parte da gestão bem consolidada, e eu percebia que o nosso offline estava bem redondo. Então, com a entrega, uma boa entrega para os nossos pacientes, uma boa gestão dos nossos colaboradores, tudo muito bem alinhado. Só que como a clínica estava crescendo e os colaboradores e outros profissionais vindo para a empresa, né, entrando novos profissionais para a clínica, eu falei, olha, nós já estamos bem no offline, agora a gente precisa ir para o online, que é a parte do digital, até para alimentar esses novos profissionais que vão entrar dentro da empresa. Né? Então foi aonde eu comecei, da mesma forma que eu fiz para a gestão, eu comecei a migrar para o marketing também. Comecei a frequentar cursos, comecei a ler livros,
toda na parte de marketing. Aí eu esqueci um pouco, entre aspas, dos congressos de odontologia, deixei um pouco os congressos e os eventos de gestão e migrei total em tudo que se falava e era relacionado ao marketing. E como na carreira da odontologia, como na gestão, a gente tem que ter foco, tem que ter disciplina e tem que ter ali a atitude, né, de todos os dias estar fazendo para criar essa constância e até para o aprendizado. Eu aposto que quando no início da sua carreira você foi fazer lá um procedimento de anestesia, foi totalmente diferente de hoje um procedimento que você vai fazer em outra cirurgia, né? E é a mesma coisa na parte do digital. O primeiro vídeo não fica muito bom. É desconfortável. Você faz um dia de... Se julga. Você se julga. Você faz o vídeo pensando nos seus colegas de trabalho, você não faz o vídeo pensando em você. E aí depois você vai vendo que isso vai entrando no automático. E a gente precisa estar no online, igual você comentou. Qual a dica você daria para o pessoal que está começando hoje? Com certeza é para o digital e para o online, porque você precisa estar lá, você precisa estar mostrando o seu trabalho. O quanto que representa hoje na entrada de pacientes o digital e do mundo físico convencional na sua clínica? Ótima pergunta. A clínica sempre foi 100% boca a boca, sempre foi do offline, e depois que a gente começou com essa atuação firme na parte do online, a gente já aumentou uma demanda de 20%, indo para 30% agora esse ano de pacientes vindo pelo online, por conta de Instagram e vindo por conta de Google. E como você faz para manter esses pacientes no seu ecossistema? Porque isso é muito interessante, nós como usuários da clínica, isso é muito legal também. É diferente do que a gente está acostumado nos negócios tradicionais. Você tem algumas maneiras de manter esse paciente sempre no radar de uma maneira muito legal e muito gentil. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como funciona a experiência Prata Rocha no pós-venda. Isso você diz do paciente, O paciente que é o seu cliente, não, o meu cliente. Qualquer cliente, porque ele vai entrar aqui e vai ficar, mas essa diferença do pós-venda é que muitos de nós não pensamos no pós-venda, a gente fica preocupado em atender esse paciente, principalmente especialidades como a sua, em que esse paciente fica na clínica e roda na clínica. Como se faz um pós-venda? Porque eu acho que é uma dica para todo mundo que empreende na área da saúde. A gente não é focado no pós-venda porque não temos esse processo. Inclusive, Alfredo, o Rodrigo me contou uma história que ele foi no alfaiate e fez uma camisa a primeira vez, né? E ele não voltou nesse alfaiate. Depois de um ano ele recebeu uma ligação do alfaiate: vem aqui buscar sua camisa. Eu não encomendei camisa. E ele foi lá, ele ganhou uma camisa e falou: já tinha um ano que você esteve aqui a primeira vez, então vem aqui, a gente vai te dar uma camisa para você ter uma camisa nova. É claro que ele comprou mais coisa no alfaiate, né? Esse foi um bom pós-venda, né? E o Prata Rocha deve ter algum pós-venda também. Perfeito. Isso conforme você vai evoluindo na carreira e na gestão, você vê que se você ficar dependendo só da chegada desse novo paciente, é um investimento de energia e financeiro muito alto, né? Só de tração de paciente. E o ideal seria você, além de tracionar esse paciente para vir, você manter esse paciente, cuidar muito bem dele, como uma pessoa da família, como uma pessoa muito importante que ele é. Então, com o avanço aí na parte da gestão, a gente começou a focar muito nessa parte do pós-venda. Inclusive, hoje a gente tem uma concierge preocupado nesse que a gente chama aqui de CSCX, né? Que é o Customer Experience, e tem o Customer Service, que é nessa parte do pós-atendimento. Então, sempre que o paciente sai daqui, ele tem o atendimento, no mesmo dia essa concierge ela liga para saber como que foi o atendimento dele, e depois também liga para saber como é que está sendo aí o pós-tratamento desse paciente. Além disso, hoje em dia a gente trabalha também muito com vídeos. Eu adoro trabalhar com vídeos porque o paciente não se sente desassistido. Então, às vezes ele faz um procedimento aqui, vai embora, fica com muitas dúvidas e às vezes fica com receio de mandar uma mensagem, ligar aqui para a clínica. Então, dentro de um dia, 2 dias, a gente envia um vídeo do profissional que fez aquele procedimento,
falando sobre algumas dúvidas padrões, alguns questionamentos que os pacientes têm, padrões. Então vai esse vídeo para dar esse conforto e dar esse acolhimento para o paciente. Tem uma coisa que é muito legal, eu como usuário, é uma coisa que parece uma bobagem, mas que é muito legal, que a sua clínica avisa, olha, tá chegando na época de você fazer sua profilaxia dentária. É uma bobagem, mas o paciente lembra disso, é uma coisa assim, que para quem está começando não custa nada, mas que faz o paciente retornar no seu ecossistema. Então, assim, são esses pequenos detalhes que são geniais. Eu acho que o segredo está no básico bem feito, né, Rodrigo? Perfeito, é isso aí. Se você se atentar a esses pequenos detalhes, é onde faz toda a diferença. Que às vezes, eu volto a falar, às vezes o profissional está preocupado na atração dos novos pacientes. Sim. Se ele cuidar muito bem da carteira dele, que ele já tem muitos pacientes que já passaram aqui pela clínica. Se eu cuidar muito bem desse paciente... Você fecha a carteira? Fazendo isso, né? Você já fecha a sua agenda, você já atende e não precisa nem de pacientes novos, entre aspas, né? Então você tem que cuidar desse paciente a cada 6 meses, ligar, saber como é que ele está, preocupado com ele realmente, manter a saúde bucal equilibrada, para ele não ter até gastos futuros. Se ele está sempre passando na sua clínica, fazendo ali a prevenção, ele no futuro com certeza não vai fazer grandes investimentos dentro da sua clínica, porque você está cuidando ele da forma correta, né? Claro. E, Rodrigo, você é o criador do programa Prime, que eu acabei de sair do programa Prime. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o programa Prime, mas eu vou falar como que eu cheguei no programa Prime. Na verdade, eu fui indicado pelo Alfredo, né? Eu sempre cuidei do meu sorriso, sempre fui ao dentista, fazia limpeza, até... mais do que precisava, eu ia ao dentista a cada 6 meses, ele falou, não, você cuida muito bem dos seus dentes, pode vir daqui 1 ano, e eu comecei a notar um desgaste dos meus dentes. E eu comentei com o Alfredo, falou, vá no Rodrigo. E eu vim sem esperar nada, né? Saí com o aparelho ortodôntico, e a experiência foi incrível, porque você me explicou durante horas o envelhecimento normal da boca, né? Que todo mundo, às vezes, esquece que a boca também vai envelhecendo, né? Os dentes, e aí você me explicou a questão de... Fala um pouquinho sobre o programa Prime. Perfeito. Nesses 23 anos de carreira, o que eu comecei a perceber, né? A base, minha especialidade é ortodontia, que é o alinhamento e nivelamento dos dentes. Então eu finalizava um tratamento, como eu falei para vocês, e chegava no final do tratamento, se o paciente tinha um dente bonito, ótimo, eu finalizava a ortodontia, o alinhamento dos dentes, ficava funcional, saudável e ficava estético. Quando o paciente ele não tinha um dente bonito, eu entregava então um trabalho para ele saudável, funcional, só que a estética ficava a desejar. Então eu comecei a evoluir nessa parte estética para entregar para ele esse 360, que seria a saúde, a funcionalidade e a estética. Foi aí que eu desenvolvi esse programa, que é o único odontológico no Brasil, esse programa Prime, que abordava essas 3 esferas. Seria cuidando da saúde, da funcionalidade e da estética. Só que eu comecei a perceber também que os pacientes que atingiam ali pelos 30 anos de idade, 35 anos de idade, por mais que já havia usado o aparelho no passado, já tinha feito ali um alinhamento dos dentes, quando ele chegava nessa fase dos 30 a 35, eu notava uma grande perda de esmalte na ponta dos dentes do paciente. Essas pontas dos dentes, elas são extremamente importantes, são guias de proteção. Então, além dele começar a perder ali a funcionalidade e a saúde, começava a perder a estética também. Quando o paciente nessa etapa fazia um clareamento, o que clareia os dentes? É o esmalte do dente que é clareado. Então, se ele está perdendo o esmalte, não fica mais bonito. Clareamento e acaba não clareando. Eu passei por isso também. Eu estou hoje em dia com 45 anos, fazendo 46 agora, e eu percebi que eu faço clareamento e não responde, faço clareamento e não responde. Por quê? Por falta do esmalte. Então foi onde eu desenvolvi esse programa, que nele eu estava preocupado com a saúde do paciente, alinhamento dos dentes, que é o que você falou, a tendência, o envelhecimento natural da boca é o dente que tem um bom posicionamento com essa inclinação, ele ir para essa inclinação. Esse foi o meu caso com você aqui. Que foi o seu caso. Ele era inclinado para dentro, ele inclina para dentro, falta espaço na arcada, que é o que todo mundo fala, ele tem uma boca mais envelhecida, uma boca de velho, né? A boquinha pequena, a boca... boca de velho, boca murcha, exatamente. Que é por conta dessa inclinação que os dentes vão para dentro.
Foi para dentro, faltou espaço, o dente entorta. Então, nesse programa, a gente colocando o Invisalign, leva os dentes para uma posição jovem. Chegou nessa posição jovem, aí a ponta dos dentes e o esmalte perdido não tem como restabelecer só com o aparelho. E é aí que vem as lentes de contato dental, que são as porcelanas, que a gente finaliza os casos quando há necessidade com as lentes de contato dental, porque não vai ser só para estético. O pessoal vê as lentes de contato puramente estético. Ah, isso é para ter aquele sorriso dos artistas, né? O sorriso de Hollywood. Não, é para devolver as pontas, as guias de proteção também, para ele ter essas 3 esferas estabelecidas, que é a saúde, a funcionalidade e a estética. E manter essa boca jovem, né? Esse sorriso jovem, né? Para manter essa boca jovem. E olha que fato interessante, a nossa dermatologista aqui da clínica, doutora Mona Lisa, que você comentou até que conhece, a doutora Mona Lisa, ela tinha um lábio que ela incomodava ela, o lábio dela, ela falou, Rodrigo, o meu lábio, ele me incomoda, parece que ele tem uma assimetria. E depois do uso do Invisalign, na hora que ela finalizou com os dentes bem estruturados, na posição correta, ela falou, Rodrigo, você acredita que o meu lábio, ele alinhou? Ele está simétrico hoje em dia, depois do uso do Invisalign. Por quê? Quem que estrutura essa parte facial? São os dentes. Então, se você tem um dente bem posicionado, você acaba estruturando a face e acaba tendo essas alterações estéticas, sem, às vezes, o paciente saber que iria melhorar, né? E aqui na sua clínica o paciente vai encontrar tudo, né? Plástica facial, dermatologia, então já vai ser essa estética 360 aí mesmo, né? Perfeito. E você sabe que isso eu pensava no seguinte também, como eu estou vindo para São Paulo, o deslocamento é muito difícil, né? Então você vir no dentista aqui, aí depois ir no dermatologista, para depois no cirurgião plástico, às vezes para você fazer 3, 4 atividades em São Paulo é muito difícil. Muito difícil. Né? Então eu pensei na otimização do tempo do paciente. Ele está aqui, passa o dia aqui. Então, hoje em dia, a gente atende pacientes de outros estados, pacientes de fora do Brasil. A gente já combina com ele, ele passa o dia que ele almoça aqui. Você almoçou aqui? Almocei 2 dias, a experiência foi incrível, a clínica estava de braços abertos para poder me receber e foi assim, sensacional. E é uma região super nobre aqui da cidade de São Paulo, para quem não conhece, cercada de bons hotéis, bons restaurantes. Para os pacientes que vêm de fora, essa experiência também é muito legal, né? Perfeito. Assim, Muitos muito falam bom. isso, eles falam, olha, eu não tenho problema. Eu tenho um paciente que é de Minas Gerais, ele fala, Rodrigo, não tem problema, pode marcar, porque daí eu passo aí um dia com você e depois eu vou curtir os restaurantes de São Paulo, curtir o teatro, curtir algumas peças que tem. Então ele vem para São Paulo porque ele gosta mesmo, né, de curtir essa experiência de São Paulo. Essa experiência é tão legal que, falando dos meus pacientes de cirurgia ortognática, o Rodrigo consegue às vezes tratar pacientes de outros estados, porque o paciente no fluxo digital, que é uma outra coisa que você saiu na frente também, esse paciente precisa ser menos visto com um cuidado melhor e você consegue orientar à distância. Então também a gente consegue fechar tratamento para os pacientes de fora de São Paulo, de outros países, inclusive na cirurgia esqueletal, né? Que é uma coisa que, para quem não é da área, demora para o paciente ficar pronto. Ele tem que preparar todo o sorriso antes, todo o posicionamento dos dentes para a gente poder operar e depois vai finalizar novamente com o Rodrigo. E ele faz com maestria. Um dos grandes problemas dos adultos, né, Rodrigo? Já desde sempre, mas eu não quero usar aparelho fixo. O Rodrigo, não, desde antes, vai trabalhar com o Invisalign com previsibilidade, que é o outro diferencial. Então o paciente tem uma experiência aqui na clínica Prata Rocha que é maravilhoso. No meu caso, eu fiquei 8 meses com o Invisalign, depois que você me explicou tudo. Na verdade, a primeira vez que ele me falou que eu teria que usar aparelho de novo, que eu tinha usado na adolescência, eu tive uma resistência, sabe? Mas do jeito que ele explicou, eu não tive como correr. Cara, seu sorriso vai ficar mais jovem, é preventivo, né? Me trouxe funcionalidade e depois a gente vai ver aí para restaurar, para ficar com o sorriso mais bonito, sabe? Eu acho que é o que ele falou. Ele mostrou, na verdade, a causa. Sim. E mostrou como resolver o problema. É o que a gente faz na endometriose, como eu faço na proctologia e tal. Quando você sabe, né, como resolver a causa, você comprou. A venda é uma Na hora que ele consequência. falou, mas depois ele foi te explicar e te mostrou lá no software, você entendeu. A venda é uma consequência, né, Rodrigo? Você não precisa empurrar nada para o paciente, você mostra que as coisas têm um porquê
e ele se convence porque você mostra com dados sem empurrar nada para o paciente. Acho que isso também é uma outra coisa muito legal que você faz muito bem. Perfeito. Agora, imagina naquele fluxo danado, você atendendo 50 pacientes no dia, 20 pacientes, como você vai explicar para o paciente o que está acontecendo ali no posicionamento dos dentes dele? Não tem como explicar. E isso que você comentou desse atendimento à distância, isso foi um boom na pandemia, porque na pandemia tinha muitos pacientes, muitos de outros profissionais, com um aparelho tradicional. Como é que fazia o atendimento e a manutenção desses aparelhos nessa época de pandemia? As clínicas fecharam, muitas delas, né? E com o fluxo digital, com o Invisalign, deu para fazer os tratamentos à distância sem problema nenhum. Então era entregue a placa, às vezes pelo correio mesmo, ou deixava na portaria do paciente esses alinhadores, e ele fazia a troca dos alinhadores à distância, sem vir na consulta, fazendo por videochamada também, e deu para fazer todos os tratamentos nessa fase aí, acompanhando por videochamada sem problema nenhum. E para quem não conhece o Invisalign, o que é o Invisalign? O Invisalign são placas transparentes, de um material que ele é de poliuretano, e esse material ele tem uma elasticidade que dá o conforto para o paciente, ao mesmo tempo uma pequena resistência que ele faz uma força que consegue a movimentação dos dentes. A força ideal para os dentes se movimentarem qual que é? É ser bem leve e contínua. Leve e constante. Então o Invisalign, que é essa placa transparente, ela consegue fazer isso. E às vezes o paciente pega essa placa na mão, vocês tiveram a experiência de pegar ela na mão e falar, não, isso aqui vai corrigir os meus dentes, isso aqui é impossível. E com a troca, né, são várias placas, com a troca cada uma tem uma ativação diferente, a gente consegue fazer o alinhamento dos dentes. Incrível, incrível. Hoje em dia tem o Invisalign e tem um número muito grande de outros alinhadores, né? Existem alinhadores nacionais também, só que eu percebo, já utilizei, porque já coordenei cursos de pós-graduação na Universidade Cruzeiro do Sul, testamos outros alinhadores e não via resultado, não via essa eficiência que o Invisalign tem. Então, até o dia de hoje, pelo que eu notei, pelos meus casos e o que eu estudei, o que tem a melhor entrega é o Invisalign, por isso que a gente fala muito do Invisalign. Agora, claro, o Invisalign sem um bom planejamento e um bom profissional, o Invisalign não vai fazer nada. Então você tem que ter alguém que domina muito da técnica ortodôntica, domina muito do software do aparelho do Invisalign e domina muito do plástico, né? Que é o poliuretano ali, precisa saber como aquilo vai consertar e vai corrigir os dentes do paciente. Então, tendo um profissional que tenha bastante conhecimento, não tem erro. É 100% garantido. Rodrigo, uma pergunta que a gente faz sempre com todos os nossos entrevistados é: para onde você acha que a sua especialidade está caminhando e qual é o seu alinhamento aqui no médio para longo prazo? Ótimo. O que eu vejo, assim, desde o início, a minha especialidade e toda a clínica, ela foi sempre caminhando cada vez mais para a estética. Foi isso que eu percebi já desde o início. E hoje a gente está cada vez indo mais para a estética. E aí existia um pensamento e uma fala que, poxa, hoje em dia os pacientes estão cada vez mais sem cárie, estão cada vez menos perdendo dente, vocês não vão ter trabalho no futuro, não é isso mesmo? Mas eu vejo completamente ao contrário. Hoje os meus pacientes são completamente diferentes do início da minha carreira. No início da minha carreira os pacientes tinham um sorriso muito debilitado, tinha muita doença dentro do sorriso. E hoje em dia eu pego aqui, os meus pacientes são sorrisos perfeitos que só querem potencializar aquele resultado. Então ele já tem um sorriso bonito, mas ele chega até mim me procurando falando assim: Rodrigo, hoje eu atingi um nível, né, na minha carreira, hoje eu participo de um nível social que
demanda muito da estética, né? Eu quero estar melhor para me relacionar, para elevar a minha autoestima. Então, o que eu posso fazer para potencializar o meu sorriso? Então, hoje em dia, os meus pacientes, muitos deles, já têm um sorriso muito bonito e eu faço aqui um trabalho só de lapidar a beleza que já existe no próprio paciente. Eu vou potencializar esse sorriso. Então, respondendo a sua pergunta, Alfredo, para o futuro que você estava me perguntando, eu acredito nisso que eu estou já tentando seguir em frente, que são clínicas que tem vários bons profissionais em cada área dentro de um mesmo local para otimizar o tempo do paciente. A entrega de excelência, não vai ter como não ter essa entrega de excelência, o cuidado com o paciente, tanto 360 na entrega do procedimento, como 360 na entrega da experiência do paciente, na chegada, no processo, no pós, né? E nesse relacionamento do profissional com o paciente. Eu acho que no futuro isso daí vai ser cada vez mais evidente que vai ter que ter, porque senão você vai estar fora do jogo, né? E Rodrigo, uma pergunta para a gente amarrar isso. O que o Rodrigo Prata Rocha faz para se manter? Como é seu esquema de vida? A gente comentou muito para você se manter em alta performance, produtivo e sempre disruptivo dessa maneira. Perfeito. Lá no passado eu achava que academia, né, era só para cultuar o corpo, ficar com um corpo bonito e tudo mais. E hoje em dia eu vejo que faz toda a diferença, respondendo essa sua pergunta, que a academia ela ajuda muito nessa parte do psicológico. Então hoje eu acho a academia imprescindível. Então, além de você ter um dia de trabalho aqui exaustivo, né, você trabalhou bastante, eu começo bem cedo, né? Hoje em dia eu acordo 5 horas da manhã, faço todo o planejamento da clínica, já vejo a agenda de todos os doutores, o que eles vão, quem que eles vão atender, o que eles vão ter que fazer, já passo mensagem para eles logo cedo, né? Então eu já começo muito cedo. Então, se eu não tenho uma válvula de escape ali, para mim fica muito difícil, o dia fica muito carregado. Então, já logo no começo do dia, depois de fazer todas essas tarefas e antes de vir para cá, vocês podem até rir, mas isso funciona muito para mim, que é o banho gelado. Para mim também. Já estou há mais de um ano, inclusive, tomando só banho gelado. Também. E aí os meus amigos perguntam, mas mesmo no frio, naquele friozão do Rio Grande do Sul, que às vezes eu vou para o Rio Grande do Sul, mesmo no frio eu tomo banho gelado. É uma descarga de adrenalina, de endorfina maravilhosa, que me ajuda muito a me energizar para seguir o dia. Então, banho gelado é maravilhoso, academia é maravilhoso e fazer qualquer outro tipo de atividade física, né? Jogar um tênis, jogar um futebol. Para quem não sabe, eu gosto também do skate, né? Eu de vez em quando, de final de semana, eu vou e pratico também o skate que eu domino desde a minha adolescência. Então é algo que eu volto ali a ser criança, volto ali a ser adolescente internamente, e isso é uma válvula de escape para aguentar o rojão aí do dia a dia. Você também faz isso? Eu também faço isso, eu sou até piada entre os meus amigos que eu durmo muito cedo, porque eu também acordo 5 horas para fazer esse meu planejamento estratégico. Também adicionei o banho gelado há mais ou menos 1 ano e realmente é uma mudança de chave. E alimentação e sono, né, que são, até porque eu trabalho com sono. O sono para mim é o primordial, então eu durmo cedo para conseguir estar bem energizado para o dia seguinte. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vê o quão importante é ter esse background físico aí, né? Assim, acho que a gente não conheceu nenhum grande gestor, empresário que não foque nesses pilares. A minha mulher, Heloísa, tem uma frase muito boa: quem é em alta performance, é alta performance em todos os estratos da vida. Ele não vai ser alta performance de uma parte só, ele vai ser com a família, com o seu cuidado pessoal, com o seu esporte, com o seu trabalho, e acho que é isso que a gente tenta buscar aqui também. Não tem como deixar de investir no nosso maior ativo, nossa maior empresa, que somos nós mesmos, né? É o sorriso bonito, ir para academia, se comer bem, então não tem como, né? Tem que investir na maior empresa que nós temos. Investir na sua família, enfim, né? Nesses momentos que são importantes também. Perfeito, você tem que estar bem,
para você cuidar bem da sua família, para você cuidar bem dos seus pacientes, para você cuidar bem da sua empresa, cuidar bem dos colaboradores. Então você, primeiramente, você tem que estar muito bem. E como estar bem? Como o Alfredo falou, né? Tem que se alimentar muito bem, tem que dormir muito bem. As fases que eu vi que eu não estava performando, pode ver, pode reparar, é a fase que não estava comendo, não estava dormindo, não estava praticando nenhuma atividade física, não era a época que eu tinha esse hábito do banho gelado, então é uma época que você só patina, parece que o negócio não vai para frente. A hora que você começa a criar essa disciplina, essa rotina, você vê que seus resultados começam a potencializar, é maravilhoso. E Rodrigo, passou muito rápido, a gente ficou aqui 1 hora conversando. Eu queria agradecer por você ter nos recebido aqui na sua clínica. Foi um prazer ser o seu paciente, foi um prazer te entrevistar hoje também, tá? E espero que seja o primeiro de vários encontros, vários papos aí, porque é um cara super bacana, super alto astral, né? E todos os pacientes sentem essa boa energia que ele traz aqui para a clínica, né? Bacana, olha, eu que agradeço. Foi uma honra aí receber esse convite. Quando eu fiquei sabendo que ia ter esse podcast, que eu ia ser convidado, eu fiquei muito feliz, porque eu sei do nome que vocês têm, né, na área médica. Vocês são profissionais de referência aqui em São Paulo, pessoas de peso. Então, quando eu recebi esse convite, eu vi que vocês entrevistaram outros grandes nomes aí da medicina e outros grandes empresários também. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. Feliz não só de participar do podcast e também de estar mais tempo com os meus amigos, porque nesse mundo do empreendedorismo, né, do nosso dia a dia, a gente tem uma carreira muito solo, né, muito individual. Diego fala isso sempre. A gente quase não vê os amigos, a gente quase solitário, não faz nada, né? muito solitário. Então, estar hoje aqui nesse dia com vocês, a gente trocar figurinha, bater papo, isso é maravilhoso. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado. Pessoal, não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas as plataformas. Se você está na academia, não deixe de escutar. Se você está em casa, entre no YouTube, nos veja também. E mande também aqui, encaminhe essa entrevista para outros amigos aí que estão começando essa carreira no empreendedorismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.